Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo aqui de sociologia, mais uma reflexão nesse pequeno vídeo aqui sobre um assunto interessante que é a era digital, que é essa era que a gente vive, em que está tudo interligado a sempre estar online ou prestes a estar online nas redes sociais, tá? Então eu vou intercalar os conceitos aqui de análise com um texto interessante chamado Tudo ao Mesmo Tempo Agora, um fenômeno da era digital, que foi um texto adaptado, que está disponível na mídia, tá? Foi publicado em 9 de julho de 2013. Olha que interessante. O tempo já não avança mais, só o agora interessa. Com a disseminação da tecnologia digital, nos tornamos escravos do presente. Constantemente interrompidos por smartphones, e-mails e atualizações em redes sociais, perdemos nossa capacidade de planejar e fazer concessões em nome de um benefício posterior. Desorientados, incapazes de dar sentido histórico ao que acontece à nossa volta, vivemos suspensos na urgência do momento, obrigados a dar conta de tudo ao mesmo tempo. O presentismo é a principal característica dessa era digital, avalia Rushkoff, de Nova York, em entrevista por telefone. A sensação não é mais a de que estamos flutuando através do tempo, e sim congelados em um instante. Não é algo ruim em si, mas muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Ficam desorientadas, entrando nesse estado que chamo de choque de presente. São incapazes de se envolver apenas com o momento. Pior, estão sobrecarregadas por ele. Precisam fazer o máximo num mínimo de tempo. O texto continua, eu vou continuar já para terminar o texto, só quero falar sobre essa questão aqui. Precisam fazer o máximo num mínimo de tempo. O que aconteceu na era digital? Os assuntos, as informações sobre variados assuntos, elas estão o tempo inteiro mais do que presentes, né, na nossa vida, porque se você não conseguir fazer um exercício de se desconectar, você vai ficar o tempo inteiro correndo atrás da informação, né? E aí é interessante fazer aqui uma diferenciação entre informação e conhecimento. Então, hoje em dia, a gente se informa bastante, ou pelo menos muitas informações chegam o tempo inteiro através de celular, né? Que está sempre conectado através das redes sociais, que a princípio seria um espaço de lazer, mas também que se torna um espaço político de disseminação de ideias e de disseminação também de condutas políticas. E aí, quando eu falo política, não estou falando só da política institucional, estou falando da política no geral, que é a questão da influência do meio através de discursos que podem aparecer como brincadeiras, como memes, e que vão formando a nossa forma, né? Vão desenhando a nossa forma de interpretação do mundo. Enfim, isso tudo está o tempo inteiro nos afetando sem que a gente tenha a condição de dizer de forma consciente que a gente não quer se informar. Entende o que eu estou dizendo? Nesse nível de informação. E aí tem uma outra questão interessante. Informação não é conhecimento. E isso é um grande problema atual, porque as pessoas se informam e elas acham que a informação passa a ser um conhecimento. Então elas brigam por informação, brigam entre si, né? Por informações que são geradas em uma era digital em que a produção é fordista, ou seja, é em série a produção de informação, não necessariamente informações verídicas, e mesmo que todas fossem verídicas e verdadeiras, né, a gente não tem que ter, porque isso não é uma competição de ideias, não deveria ser, né? Mas a gente não tem que ter opinião sobre tudo. Ninguém tem opinião sobre tudo. Existem vários assuntos que eu não sei o que eu penso. E eu preciso de um tempo para saber o que eu penso. Pode ser que eu não pense nada sobre aqueles assuntos. Então, a internet, ela, quando utilizada dessa maneira, sem essa consciência, ela acaba sendo um meio de
competição entre as pessoas para mostrar que sabe dos assuntos ou que tem uma opinião formada sobre um assunto que acabou de acontecer, né? Então essa questão da precisam fazer o máximo no mínimo de tempo também está interligada aí, precisam saber sobre as questões e ter uma opinião e um argumento sobre questões num curtíssimo espaço de tempo, como uma competição. E a vida não é assim, né? Então essa quantidade de estímulos que a gente recebe o tempo inteiro, na verdade, que teria como proposição uma relação mais saudável com a informação, passou a ter um efeito contrário, tá? A gente está mergulhado, e aí o texto aqui diz escravizado, na verdade, nessa questão de temos que saber sobre tudo que está acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento está acontecendo várias questões, estão acontecendo várias questões no mundo, e eu não vou saber sobre todas elas. E eu não tenho que me sentir devendo por isso, entende? E aí essa questão de que a informação está dada o tempo inteiro e essa sensação de se eu não estou expondo uma ideia na rede, ou se eu não estou falando sobre algo na rede, então eu não penso sobre aquilo. Não tem nada a ver. E aí, nesse sentido, é uma escravidão. A escravidão do ter que estar online o tempo inteiro e ter que estar gerando argumento ou opinião sobre questões que não necessariamente você vai ter sua opinião ou que você não necessariamente teria que publicar. A questão de publicar ou não publicar, ela é completamente individual. Ela não deveria ser uma cobrança, né? E aí vamos voltar aqui. As observações, ele fala aqui, caos mental, e geralmente gera um caos mental e um cansaço gigante, porque você está sempre ligado, você está sempre online. E se você não estiver online, você está excluído digitalmente, portanto está excluído no mundo contemporâneo da ideia de mundo, né? Que a conexão está totalmente atrelada à ideia de internet. As observações não significam que Rushkoff seja um inimigo das novas tecnologias, longe disso. Ele apenas acredita que existe uma má aplicação delas. A beleza do digital, segundo o autor, era nos permitir poupar tempo e escolher uma atividade de cada vez, de acordo com a nossa disponibilidade. Seu uso atual, contudo, provocou o resultado contrário. Uma necessidade de fazer tudo e estar em todos os lugares sem estabelecer prioridades. Distraídos por interrupções constantes, não sabemos mais no que devemos nos concentrar. E isso aqui é brilhante nesse texto, porque a gente tem uma ideia construída, contemporânea, de que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Se você fizer tudo ao mesmo tempo, na verdade, você não está fazendo nada direito. Porque para que a gente tenha consciência do próprio processo de realização de uma atividade, a gente tem que estar fazendo essa atividade, apenas essa atividade. E esse apenas que eu coloquei aqui na minha fala não tem um efeito crítico. Muito pelo contrário. Apenas no sentido de é só uma coisa por vez e que bom. Porque senão a nossa saúde mental, que é o que está acontecendo com as pessoas, vai para o espaço. E o resultado do que a gente faz também não é bom, porque a gente não está ali inteiro naquela atividade. A gente não está concentrado, tá? Perdemos o direito de esperar. Isso é fantástico, porque se está todo mundo ligado, se o celular está sempre à mão, se você tem sinal de internet, você tem que responder as coisas prontamente, assim que as demandas ocorrem. E a vida não é assim. Você tem que conseguir descansar, né? Senão a vida perde sentido, você vira uma máquina. Nós não somos máquinas. Apesar de a gente estar fazendo todo esse processo aí de se assemelhar a elas, né? Então, perdemos o direito de esperar, lamenta Rushkoff. Conseguimos ficar com mais de uma janela do navegador aberta, mas não podemos estar em duas janelas ao mesmo tempo. O problema é que as pessoas do outro lado do computador não respeitam isso. Mandam um e-mail esperando que você o responda no mesmo minuto em que o recebe, mesmo que não esteja em frente ao computador. Assim, fica a sensação de que temos que estar disponíveis 24 horas por dia. Só que isso não é possível.
As empresas não podem querer que fiquemos conectados o tempo todo. E aí ele encerra aqui o texto. E aí eu vou além. Não são só as empresas. Né? Ele está olhando aqui por um ângulo do trabalho. Mas isso aqui serve para a vida inteira dos indivíduos atuais, né, contemporâneos. A gente não tem que estar 24 horas disponível para responder demandas digitais. E outra, digo mais, se o indivíduo mergulhar 100% no digital, ele para a vida fora da rede, né? E tudo na vida, o ideal é que a gente consiga um equilíbrio, a gente busca um equilíbrio. Então, esse uso exacerbado da internet, essa escravização, né, do tempo relacionada a estar online, essa ideia de que se o indivíduo não estiver online, ou se não estiver em nenhuma rede, ou se não colocar nada na rede, ele não pensa sobre os assuntos, ela é uma ideia altamente perigosa e que traz para nós, indivíduos contemporâneos, uma sensação de não pertencimento. E aí a gente tem que ficar de olho. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. A gente tem que conseguir usar a rede de forma saudável e não ser utilizado pela rede. Não é a rede que vai usar a gente, é a gente que vai usar a rede, né? Então eu queria deixar essa reflexão aqui, tá bom? Por enquanto é só isso, que já está super extenso o vídeo. Mas sobre esse assunto a gente ainda vai falar muito, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.